pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E ele, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, e estavam na barca, consertando as redes. Logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sempre uma alegria para os paroquianos, para toda a comunidade, quando nos reunimos para celebrar a festa de um santo. Celebrar a festa de um santo significa dizer para nós mesmos que viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, não é impossível. Não é uma realidade distante de nós. Mas assim os santos, eles nos inspiram e nos ensinam a partir de sua vida, a partir do testemunho, que é possível sim vivermos o que nosso Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos ensina para a nossa salvação, para a edificação do reino de Deus. Se nós olharmos a história da salvação, os profetas, nós iremos ver que inúmeras vezes e de várias formas, Deus, olhando o seu povo, se comunica com eles através dos profetas. Então nós vemos que o Deus que nós cultuamos não é um Deus distante, inacessível, mas é um Deus próximo. Quando estava fora do caminho, tudo isso manifesta a misericórdia, manifesta a esperança, manifesta a vontade de um Deus que não quer ver aqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança se perca. Por isso,
que quando chegou o tempo oportuno, o tempo da graça abundante, Deus não fala mais pelos profetas, mas agora ele se dá a conhecer, ele se revela. Ele não manda mais os profetas profetizarem, exortar o povo, mas ele mesmo entra na história humana, entra na vida humana, assume a condição humana. Para isso, Cristo Senhor, o Verbo de Deus, veio ao mundo para nos reconduzir ao Pai, para nos reconduzir no caminho da verdade, para nos reconduzir àquela vontade inicial de Deus, em que o homem se afastou dele por causa do pecado. E aí vemos hoje no Evangelho que nosso Senhor inicia a sua missão lá na Galileia. E já inicia a sua missão exortando, dizendo, pregando o Evangelho: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. A vontade de Deus de reconduzir o homem ao caminho da verdade, ao caminho da vida plena. Ou seja, nosso Senhor, ele já traz as primícias, já inicia com a sua vinda o que nós chamamos Reino de Deus. Não é mais o tempo da profecia, mas agora é o tempo do Reino de Deus que nosso Senhor veio edificar. E por isso, aquele que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. E assim nosso Senhor escolhe, ele chama os discípulos para estar com ele. E hoje nós vemos aqui no Evangelho os 4 primeiros discípulos que nosso Senhor chama para estar com ele. Isso implica que nós também, enquanto batizados, enquanto aqueles que foram marcados na alma pela graça do batismo, somos também chamados a dar continuidade à missão de Cristo. E foi justamente isso que os santos fizeram, que São Sebastião fez, testemunhando a fé, não negando a Cristo. Ele nos inspira a sermos filhos e filhas de Deus, fiéis ao chamado pela graça do batismo. Nós vivemos numa realidade humana, social,
do mundo que nós vivemos, onde está necessitando, clamando por cristãos, bons cristãos, que de fato possam dar testemunho da fé. Porque a fé não é um departamento separado de nossa vida. Aqui está a fé, aqui está a minha vida. Em um momento eu junto, eu reúno vida e fé. Em outro momento eu separo. Não é assim. Não deve ser assim. Mas nossa vida deve ser vivida, unida à fé que nós recebemos como dom e graça no dia do nosso batismo. Quando Jesus passou e chamou aqueles primeiros para estar com ele, ele não só passou, mas olhou na alma de cada um. Em nossas vidas, olhando no mais profundo de nossa alma e nos chamando para estar com ele, para segui-lo, como aqueles que deixaram tudo e seguiram o Senhor. O Senhor passa em nossa vida, olha no mais profundo do nosso ser e nos chama a segui-lo. Por isso, o sentido, e aqui mais uma vez, para o sentido de celebrar a vida dos santos. Porque assim como nosso Senhor passou na vida deles e os chamou a estar com ele, também passa em nossa vida. Então que nós possamos, caros irmãos e irmãs, nesse tempo de festa, celebrando São Sebastião, que nós podemos chamar também de um retiro espiritual para a nossa vida, nossa comunidade, nossa paróquia, para assim estreitar o nosso laço de amizade, a nossa comunhão com aquele que nos chama a estar com ele. O Senhor nos chama e nos chama a estar com ele nos diversos estados de vida que nós vivemos. Na família, na profissão que nós exercemos, na vida social, no convívio social. O Senhor nos chama a estar com ele. Escutemos o seu chamado. Assim como ele passou, ele também passa hoje em nossas vidas. E nos faz o doce e suave convite: vem e segue-me. Vem e segue-me. Aquele que segue a Cristo jamais perderá a sua liberdade. Ao contrário, enquanto mais próximo de Cristo estivermos, mais livres seremos. Rezemos para que possamos abrir o nosso coração, abrindo o nosso coração, nossa alma, deixar que o Senhor, que é a esperança,
já que estamos vivendo o ano jubilar da esperança, que é o próprio Cristo, deixar que essa esperança possa tomar a nossa alma, tomar a nossa vida, possa nos animar, possa fazer com que tenhamos ainda mais a certeza de que o Senhor nos chama e nós estamos disponíveis a segui-lo. A segui-lo, como disse, nos mais variados estados de vida que nós vivemos. Que São Sebastião e nossa Mãe Maria Santíssima nos ajude, mas que também nós façamos a nossa parte. A nossa parte é nos dispor a Cristo Senhor, que passa em nossa vida e nos chama. Vem e segue-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para vos servir em vosso reino, despertai-nos para a prática do bem e da justiça, nós vos pedimos. Deus da esperança, atendei-nos. Vós, que sois misericórdia infinita, confirmai vossa Igreja no anúncio da verdade de Cristo e no caminho da esperança, nós vos pedimos. Deus da esperança, atendei-nos. Vós, que nos destes a vida, ajudai-nos a fazê-la um dom precioso de vosso reino, nós vos pedimos. Deus da esperança, atendei-nos. Vós, que guardais vossos filhos e filhas em vossa misericórdia, fazei-nos santos e santas, nós vos pedimos. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.